Dando continuidade à correção aí no livro de português, página 91. Número 7. Encaixe as palavras nos quadrinhos e pinte a sílaba tônica de cada uma. Então, nós vamos separar as sílabas e depois pintar a sílaba mais forte daquela palavra. Então, nós temos aqui menorzinho. Então, primeiro aqui, a primeira sílaba é me. Depois, a segunda sílaba, me, a primeira. A segunda sílaba, nó. Nor, né? Menorzinho. Então, é um nor. Depois, nós temos aí o zi. Menorzinho, nós temos o zi. E por último, nós temos o nhó. Nhó. Menorzinho está pedindo para pintar a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, quando a gente chama menorzinho, qual é a sílaba mais forte? É o zi. Então, tem que colorir o zi, tá? Pintar o zi aí. Violão. Violão tá fácil, não tá fácil? Violão. Vamos colocar o vi. Depois, no segundo quadradinho, vamos colocar o ó. E na terceira sílaba, o lão. Lão. Deixa eu diminuir a letra. Isto. Como eu informei, ficou fácil aqui de saber qual é a sílaba tônica. Por quê? Porque já tem o acento aqui, o tio no ão, tá? Então, violão, vocês irão colorir o lão. Bom, depois nós temos aqui cantor. Quando eu falo cantor, qual é a sílaba mais forte? Não tem acento. Então, vamos chamar o cantor? Cantor! Qual é o som mais forte? É o som do tor. Então, vamos separar primeiro aqui, né? Escrever o cam primeiro. Cam. E depois nós vamos escrever o tor. Bom, vocês irão colorir. A sílaba mais forte é o tor. Depois nós temos aqui cozinheiro. Cozinheiro. Vamos separar cozinheiro. Co. Agora vamos colocar o zi. Zi. Agora o nhei. E agora o ró. Qual é a sílaba mais forte de cozinheiro? Vamos chamar o cozinheiro para descobrir qual é a sílaba mais forte? Ó, cozinheiro. Cozinheiro. Qual é o som mais forte? É o som do nhei, tá? Do nhei. Então, vocês irão pintar o nhei, tá bom? Vamos para a palavra gramática. Vamos separar gramática primeiro. Gra. Agora, vamos colocar o ma. Agora, o ti.
Agora o K. Qual é a sílaba mais forte da palavra gramática? Essa tá fácil. Por quê? Porque já tem uma sílaba aqui com acento. Então, é essa mesmo, tá? Vamos para a próxima palavra, anel. Vamos separar a sílaba primeiro, a e a outra sílaba, nel. Anel também não tem acento. E aí? Vamos chamar anel para saber qual sílaba é a mais forte. Anel, anel. Qual som que saiu mais forte? É o som do nel. Então, vamos colorir o nel. Próxima palavra, açougue. Vamos separar açougue, a. Próxima sílaba, sou. Próxima sílaba, gué. Qual é a sílaba mais forte de açougue? Vamos chamar o açougue. Açougue, açougue. O som mais forte que saiu da minha boca foi o sou. Então, vocês irão colorir o sou. Lembrando que vocês irão verificar se está correta a atividade, né? Somente as cores que a professora pintou aqui de amarelo. Então, esses rosinhas aqui, ó, desconsidere, tá bom? É porque acaba desconfigurando aqui no programa, tá? Então, desconsidere esses rosinhas. É somente o amarelo que a professora pintou, que a sílaba está correta, que é a sílaba mais forte. Vamos para a próxima palavra, símbolo. Vamos separar as sílabas. Sim, bó, ló. Qual é a sílaba mais forte de símbolo? Essa também está fácil. Por quê? Porque tem acento no sim. Por ter acento, é considerada a sílaba mais forte. Vamos para a última palavra, caracol. Vamos separar as sílabas. Lembrando que a separação de sílabas é de acordo com as sílabas que saem da nossa boca. Então, da maneira como eu abro a boca para falar a sílaba, eu vou separando a. Então, quando eu falo caracol, ó, K é uma sílaba, Ra é outra sílaba, Col é outra sílaba. K, Ra, Col. Qual é a sílaba mais forte de caracol? A sílaba mais forte é o col. Por quê? Porque quando eu pronuncio, o som do col é o mais forte. Ó, vou chamar caracol. Tá vendo? Col sai o som mais forte. Vamos pintar então caracol. Vamos pintar a sílaba col, tá? Sílaba col. Número 8. Do quesito anterior, responda quantas e quais são as palavras oxítonas. Então, nós vamos escrever aí primeiro a quantidade de palavras oxítonas que tem na atividade anterior. Então, oxítonas são as palavras que são as sílabas cuja a última sílaba é a mais forte. Nós consideramos a sílaba tônica como oxítona. Então, vamos ver qual a última sílaba mais forte. Ó, aqui nós pintamos o lão, então violão. Aqui nós pintamos o tor, cantor. Aqui nós pintamos o nel, anel. E aqui nós pintamos caracol. Nós pintamos o col, tá? Então, essas 4 palavras
são oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba é a mais forte. São as sílabas que nós colorimos. Vamos escrever essas 4 palavras lá. Número 4, vamos colocar 4 palavras. Por quê? Porque são 4 palavras que são oxítonas. E aqui nós vamos escrever as palavras, ó. Violão, porque a última sílaba é o lão, já está acentuada. Cantor, a última sílaba mais forte é o tor. Anel, a última sílaba mais forte é o nel. E caracol, a última sílaba mais forte é o col. Certinho? Beleza? Está correto com o de vocês? Que bom! Então, só recapitulando aqui, a sílaba mais forte aqui da palavra violão é o lão. O lão é mais forte. Da palavra cantor, o tor é mais forte. Da palavra anel, o nel é mais forte. E da palavra caracol, deixa eu só arrumar aqui, o col é mais forte, por isso que são chamadas de oxítonas, beleza? Vamos para as palavras paroxítonas. Paroxítonas significa que a penúltima sílaba é a mais forte. Penúltima sílaba, ó, o Z de menorzinho é a mais forte. Que mais? O nhei de cozinheiro é a mais forte. Que mais? O sol de açougue é a mais forte. Então, nós temos 3 palavras paroxítonas. Vamos escrever aqui 3 palavras que são paroxítonas. E vamos escrever as palavras aqui. Menorzinho. Depois, cozinheiro. E por último, açougue. Essas 3 palavras são paroxítonas. Por quê? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. É menorzinho. Nós descobrimos que o zin tem o som mais forte. Vou circular aqui o zi para que vocês identifiquem. Depois, cozinheiro. Nós descobrimos que o nhei é o mais forte. E açougue, nós descobrimos que o sol é o mais forte. Por isso, são consideradas palavras paroxítonas. Vamos agora para o grupo de proparoxítonas. Proparoxítonas é mais fácil. Por quê? Porque são palavras que são acentuadas, já vem com um acento. Então, nós temos aqui gramática com a sílaba ma e nós temos símbolo com a sílaba sim. Somente essas 2 palavras são proparoxítonas. Vamos escrever aqui a quantidade de palavras, que é 2. E o nome dessas palavras, gramática. E depois nós temos símbolo. Vou circular aqui as sílabas que são consideradas a mais forte. Então, gramática é o ma. E símbolo é o sim. Por quê, professora?
Porque já tem um acento. Então, é fácil de eu descobrir qual que é a mais forte, certinho? Acertaram? Espero que sim. Bom, terminamos então a correção no livro de português. Vamos para a página 92. Bom, palavras com G e J. Vamos falar um pouquinho, conhecer algumas palavras que são escritas com G e algumas palavras que são escritas com J. A letra G possui dois tipos de sons. Eu trouxe aqui a imagem de um gato. Então, quando eu pronuncio a palavra gato, sai o som do G. Eu escrevo com a letrinha G, A, e sai o som do G. Gato. Mas e quando eu falo a palavra gelo? O som do G já sai diferente. Então, a letrinha G, ela possui dois tipos de som. Então, este som aqui é o som do G de gelo, tá? G de gema, tá? Enquanto que o outro som é o som do G. O G de som de gato, o G de som de gota. Então, a letrinha G possui dois tipos de som. O G do G e o G de gen. Enquanto que a letra J possui um único som. Então, a professora trouxe aqui a imagem de um jipe. Então, a letrinha J, que é a família do já, gé, gi, jó, ju, possui um único som, certinho? Uma outra dica que a professora trouxe aqui para o uso do G, da letrinha G, nas palavras, é que nós devemos usar o G em substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, toda palavrinha que termina com agem, toda palavrinha que termina com agem, eu vou utilizar a letrinha G, nunca o J, tá bom? Então, eu nunca vou utilizar J nas palavras que terminam com agem, como coragem, tá? Que terminam com igem, como vertigem. Que terminem com ugem, como ferrugem. Então, essa é uma dica que eu informo para vocês utilizar a letrinha G e não J, tá? Jamais vocês irão usar J em palavras que terminadas em agem, igem e ugem. Sempre vão ser escritos com a letrinha G. Então, essa aqui é a primeira dica como se usa a letrinha G. Outra dica também para se usar a letrinha G são palavras terminadas em ágil, como contágio. Em palavras terminadas com égio, como colégio. Em palavras terminadas com ígio, como prestígio. Em palavras terminadas com ógio, como relógio. Em palavras terminadas com úgio, como refúgio. Então, essas palavras que têm essas terminações aqui, ágil, égio, ígio, ógio e úgio, eu também vou utilizar a letrinha G. Não vou escrever com J,
só vou escrevê-las com G. Então, a professora deu duas dicas aqui de palavras que são escritas com a letrinha G, que são terminadas aí a sílaba com a letrinha G, beleza? Bom, vamos agora para a dica com a letrinha J. A dica que a professora vai dar para o uso da letrinha J é que nós usamos J's com as palavras que são verbos terminados em jar, como viajar, enferrujar, eu utilizo o J. Em palavras de origem tupi, como pajé, eu também utilizo a letrinha J. Em palavras derivadas, como laranja, laranja é com J, laranjeira também é com J, canja, canja é com J, canjica também com J, cereja com J, cerejeira também com J. Então, eu tenho aqui algumas dicas que eu utilizo nas palavras que são escritas com J. Ai, professora, mas eu não consigo decorar isso tudo, não. Não, isso daqui é com a prática, através de treinamentos, através da leitura e da escrita das palavras, que vocês irão assimilando e aprendendo as escritas com J e as escritas com G. Vocês podem também fazer recadinhos aí com essas palavras e colar aí no seu quarto, colar onde você faz a sua atividade, tá? Essas dicas para que vocês sempre estejam visualizando e lendo essas dicas para que vocês consigam aprender aí a escrita dessas palavras e saber a hora de escrever com J e a hora de escrever com G. Na página 92 do livro de português, nós temos aí algumas palavras com G e algumas palavras com J. Vamos fazer a leitura? Nossa, quantos relógios! Eu sou colecionador. Então, aqui a palavrinha relógio, ó, que termina com ógio, a escrita dele é com G. Eu ganhei este Jeep de presente do meu pai. Jeep é com J. Então, muitas pessoas escrevem, às vezes, Jeep com G. Jeep não é com G. Jeep é com J. Apesar da pronúncia aí ser idêntica, o som, mas nós escrevemos com J o Jeep. As palavras em destaque nas frases acima têm sílabas com G e G com J, respectivamente. A pronúncia dessas sílabas é idêntica, por isso, muito cuidado na hora de escrever. A letra G, seguida das vogais E e I, tem som de J. Então, quando eu escrevo uma palavra e que na segunda letrinha tem E ou tem I, a escrita dela é com G, mas o som que sai da minha boca é o som de J. Vamos conhecer aí algumas palavras que são escritas com G e J. Então, nós temos aqui palavras com G: carruagem, tigela, mágico, ginástica, gemada e gelo. Então, vocês viram que aqui não tem nenhuma palavra com o som do G, GO, GU. Nós só temos o som do G, que é o som que
que é o mesmo som do J, tá? Palavras com J: sujeira, hoje, canjica, giló, anjinho e injeção. Então, aqui nós temos algumas palavras com a escrita da letrinha J. As palavras que são escritas com a letrinha G têm o som do J, que é o G e o G. Somente G e G. As palavras que são escritas com o J já tem a família toda, do já, gé, gi, jó, ju. Então, todas as palavras que são escritas com a família do J tem todas as famílias, tanto do já, gé, gi, jó, ju. E na família do G, somente G e G, tá bom? Quando é com o G com A, professora? G com A forma G. Se for G com O, Gó. E se for G com U, Gu. Beleza? Bom, vocês irão responder as atividades no livro. Página 93 e página 94. Isso. Vocês irão responder somente essas duas páginas, tá bom? Então, atividade no livro de português. Passou um som de carro aqui. Vocês irão responder a página 93 e 94 sobre a ortografia e do uso da letrinha G e da letrinha J. Todos irão responder essas duas páginas. Beleza? Próxima aula, vamos trabalhar o livro de ciências. Pega o livro de ciências para a gente dar continuidade aí ao nosso conteúdo.